Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Comece bem o seu dia com Deus. Nós sabemos que esses dias são tão difíceis que nós estamos vivendo o final dos tempos. Neste final dos tempos, Deus deseja fazer algo. E para isso Ele precisa de homens e de mulheres. Ele então vem chamar aqueles que Ele escolheu. Ele precisa de servos para essa missão. A questão é se nós ouvimos o chamamento de Deus. Já que nós ouvimos muitas vozes atualmente, nós temos que dar maior atenção àquela que vem de Deus. Prezado irmão, prezada irmã, neste passeio bíblico que fazemos pelas manhãs, nós desejamos que você seja suprido pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é para nós um verdadeiro suprimento. Então esquece o sofrimento e adote o suprimento que vem lá do alto. Eu vou falar a respeito de Gênesis, o princípio da criação de Deus. Capítulo 2 de Gênesis, versos 7 e 8. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Esta porção da Bíblia traz uma mensagem tão importante e tão contundente para nós, porque aqui Deus formou o homem do pó da terra, mas a principal questão é que Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então algo de Deus, que é eterno, veio para dentro daquele boneco de barro, e o homem se tornou agora uma alma vivente. Ao mesmo tempo, este sopro de Deus no homem formou o espírito do homem. Nós sabemos que o espírito do homem é uma coisa tão importante, muitas vezes não tão conhecida. Algumas pessoas confundem o espírito com a alma, mas segundo a Bíblia, o espírito do homem não é o mesmo que a alma. A nossa alma é formada de 3 partes: a mente, a emoção e a vontade. Tudo isso é segundo a Bíblia. E o espírito humano, que vai receber o Espírito Santo dentro dele. O espírito humano é a porta de entrada para Deus. Há um provérbio que diz com muita clareza: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E então, por meio do espírito humano, Deus pode se achegar ao homem. E depois ele vai mudando o ser humano, transformando a alma também, porque a mente do homem vai sendo mudada, a emoção vai sendo mudada e a vontade vai sendo mudada. Então, Deus soprou no homem, não pode se esquecer disso. Deus soprou. Toda vez que Deus sopra, alguma coisa muito misteriosa acontece. No Éden, nós recebemos o sopro. Filhos de Adão, nós recebemos a vida. Agora, quando chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus morreu por nós na cruz e ressuscitou. A primeira coisa que Jesus veio fazer, quando Ele ressuscitou, apareceu numa sala trancada pelos discípulos que estavam com medo dos judeus, dos romanos, dos soldados. E Ele chegou naquela sala e soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Veja como o sopro de Deus é tão importante para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. O nosso espírito também tem uma parte chamada consciência, e esta consciência está ativa em nós. Talvez muitas pessoas lá fora não usam mais dar atenção para a consciência. Eles passam a ter
a consciência cauterizada de tanto pecar contra Deus, mas nós que fomos lavados e redimidos pelo sangue precioso de Cristo, a nossa consciência passa a ficar bem afinada com Deus, nós passamos a desejar amar a Deus e também agradar a Deus. Amar ao Senhor Jesus, seu Filho unigênito, que veio a esta terra para dar sua vida em favor dos nossos pecados, para perdão dos pecados e para finalmente nos libertar para Deus. Sabe, Deus no jardim do Éden já tinha um plano para o homem. Você pode imaginar, porque Deus nos colocou num jardim. E Ele desejava que o homem crescesse e se multiplicasse e que enchesse a terra. Então você pode imaginar um jardim que ia crescendo e crescendo e aumentando, sempre com pessoas boas. Iam fazer aqui um paraíso muito perfeito. Porém, Satanás interveio e ele levou o homem a cair em pecado. Então esta é uma outra história que nós não podemos perder de vista, porque hoje nós estamos diante destas duas situações. Por um lado, o homem foi expulso do jardim porque comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora, Satanás, que se tornou o príncipe deste mundo, tem feito muitas coisas ruins acontecerem no mundo. Agora, para nós, a chave da solução é a proteção que nós temos do próprio Deus para nós. Paulo fala em Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós sabemos que o primogênito sempre é o primeiro filho de uma família. Jesus era o filho unigênito de Deus. Unigênito porque ele era o único filho de Deus. E então agora, como ele nos comprou com o seu sangue precioso para nos levar perante Deus, ele nos chama de irmãos. E agora ele é o primogênito entre muitos irmãos, entre você e eu e todos nós que cremos no santo e glorioso Deus que nos propiciou a salvação em Cristo Jesus. Senhor, nos guarde sempre nesse espírito novo que temos, para que a nossa comunhão com Ele seja plena e segura todos os dias. Prezado, comece bem o seu dia com Deus.